Exaon. Nessa aula, pessoal, nós vamos comentar um pouquinho sobre cartas topográficas, que é ou que são aquelas que mais nos nossos trabalhos. Então primeiro eu vou mostrar uma carta aqui, uma carta topográfica feita pelos Estados Unidos, Departamento de Recursos de Água Hídricos. Então vejam só. Lembra da ortofotomapa que eu falei para vocês? Então esses tipos de marcações aqui, ó, de vias, construções, limites, ó, são os mesmos tipos de simbologia que são utilizados naqueles ortofotomapas. Aqui, o que eles fazem? Eles arrancam toda a parte de imagem e deixam só desenhos e colocam simbologias, ó. Isso são representações gráficas, são achuras que nós falamos. Cada tipo representa uma coisa. Normalmente com tonalidade verdes para vegetações, vermelho e preto para vias de acesso, pretos, ó, pontinhos para construções, áreas urbanizadas, normalmente esse cor-de-rosa aqui, ó. Então isso que vocês estão vendo aqui é um padrão internacional. A maioria dos países utiliza esse tipo de codificação, esse tipo de simbologia. Informações importantes, ó. O pé de galinha, que é por ter essas três coisinhas aqui, ele parece um pé de galinha. E aqui é o diagrama da declinação magnética, que nós temos o diagrama de escalas e assim sucessivamente. Ok? Reparem, eu estou ampliando o desenho, ó, e está bem legível os nomes aqui, ó, as linhas, ok? Porque a carta, como vocês podem ver lá na aula sobre designer gráfico, ela está com uma resolução boa, ela está com uma resolução alta. Quando nós falamos que uma imagem ela está em baixa resolução, o que acontece? Essa aqui é um outro tipo de carta topográfica, ó. É que eles chamam de yellow alguma coisa, o nome da yellow chart, se não me engano, tá? Que eles colocam em tonalidades amarelas tudo aquilo que for de terreno, mas na verdade ela é uma carta topográfica. Agora vejam aqui um detalhe, ó. Conforme eu estou ampliando, ó, olha só, isso é que eu falo para vocês, que está pixelizado a imagem, está toda quadriculadinha e não está nítido as bordas do desenho, porque essa é uma imagem, não dá nem para ler aqui os valores, tá vendo? Isso é uma imagem em baixa resolução. Vejam que o terreno aqui está todo quadriculado, ó. Quadrados maiores, quadrados menores. Isso aqui é o que nós falamos de baixa resolução. Então, para trabalhar com cartas, eu tenho que ter uma resolução fotográfica, que é no mínimo 300 dpi. Agora nós vamos entrar aqui na nossa, naquilo que realmente, ó, mais uma aqui, ó. Outra americana, ó. Embora seja marrom, mas é daquela série tipo yellow. Isso aqui é uma foto única de uma cor, numa superfície do terreno, em que eles fazem apenas a cobertura de alguns pontos que eles acham interessante. Também, ó, cobertura de UTM, e aqui vocês podem ver também, ó, as grades de GPS, ok? Ela também está em baixa resolução, olha só, não dá nem para ler nitidamente os dados que estão nessa carta. Então peguei apenas para exemplificar aí para vocês. Vamos começar pegando áreas que realmente nos interessam. Vamos pegar aqui a área de São José dos Campos. São José dos Campos. Vejam que segue também aquele mesmo padrão que eu mostrei para vocês, ó. Áreas urbanizadas em cor-de-rosa, pistas em vermelho, vermelho e branco para estradas, pretos, né? Ó, caminhos, áreas construídas,
Tem os quadradinhos, ó, também não tá numa resolução boa, ó. Tá quadriculado, ó. Mas dá pra ver. Dá pra ler pelo menos aqui as informações marginais da carta. Sempre quando nós pegamos uma carta, pessoal, é importantíssimo ler as informações marginais para ver tudo que elas têm significado. Aqui nós temos, ó, o diagrama aqui de declinação magnética. Temos a articulação da folha, quer dizer, quais são as outras cartas que estão no entorno da carta principal. A escala, 1 para 50.000. Sistema de projeção, UTM, ó, Universal Transversa de Mercator. Aí nós temos aqui, ó, informações importantes com relação ao datum. Nós temos o datum horizontal e o vertical, tá? Da onde que é a área. Primeira edição de quando ela saiu, 1973. Então vejam para vocês perceberem, o que nós temos disponível são completamente desatualizados, tá? Muitas com mais de 20, 30 anos. Então para nós, operadores de resgate, muita coisa vai estar diferente. Então não dá para trabalhar com esse tipo de carta. Dá para ter uma noção. Que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Esses quadrinhos que estão, que nós chamamos de quadrículas, isso aqui são as marcações, ó, de UTM. E aqui nós temos só uma linhazinha aqui, ó, tá vendo? Ó, só uma linhazinha. Aí eu começo a descer aqui, eu vou ver o cruzamento dela. Aqui, ó, cruzamento dela. Essas são as únicas marcações que eu tenho disponíveis de coordenadas para GPS. Essas coordenadas estão aqui no canto da folha, que é essa quadrícula externa, que é justamente aonde que está o quadro. Esse quadro aqui que vocês estão vendo, ó. O quadro externo são coordenadas de GPS e os internos são de UTM. Aqui nós temos o município, cidade de São José dos Campos. Aí seguindo aqui ao norte, ó, nessa região aqui é onde está, bem aqui, ó, bem aqui, ó, nessa parte é onde está o Penimar. Aqui era a base lá do Grupo Sussuarana, nessa região aqui, ó. Então toda essa área aqui é o horto. Conforme nós começamos a aumentar isso aqui, ó, olha como fica pixelizado, ó. E não dá para ver detalhes da carta. Vamos um pouco mais além. Eu sei que seguindo aqui em uma outra área, né, seguindo por aqui, ó, eu vou chegar até o queixo da anta. Então eu preciso ver qual que é a carta que está lá. Eu vejo aqui, ó, São José dos Campos, a carta de cima é Monteiro Lobato. Então eu pego a carta de Monteiro Lobato, aqui, ó. Vamos ver se essa aqui está numa escala melhor. Essa já está numa escala melhor, ó. Olha só a qualidade da imagem, ó. Ela está em alta resolução, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Ó, Serra do Queixo da Anta, ó. Fazenda Queixo da Anta. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó, é a pedra do Queixo da Anta. Essa parte aqui é o vale principal. Aqui é onde nós fazemos o Ebas. E por aqui, ó, é a trilha que vai subindo até chegar aqui na área do pico, onde tem o cruzeiro. Aqui, esses quadradinhos que vocês estão vendo, onde está a fazenda Queixo da Anta, é a casa da Dona Ricardina. Então todas as construções, elas sempre são referenciadas como quadradinhos, independente do seu tamanho. Isso aqui, ó, é uma escola, tá vendo? Ó? É um quadradinho com uma bandeira. Quando tem uma cruz, é uma igreja, e assim sucessivamente. Então uma carta topográfica, ela é uma carta planialtimétrica, porque eu tenho medidas lineares, que é o planimétrico, e eu tenho as altimetrias, eu tenho as altitudes, as alturas. Só que é o que eu comentei com vocês. Aqui vocês vão vendo, ela vai subindo, tá vendo? As curvas de níveis, ó, estão subindo. Só que daqui até aqui
É aquilo que eu falei para vocês da visão ortogonal. É uma visão de cima, que eu não estou considerando a distância real no terreno. Então, quando nós fazemos uma medida, faço um trajeto, por exemplo, daqui até aqui. Se eu medir no mapa, eu vou ter uma metragem. Só que aqui, vejam, pra vocês verem, ó, ele vai subindo, subindo, daí dá uma planificada, daí sobe de novo, daí dá uma planificada, sobe de novo, daí vai arredondando. Então isso aqui são curvaturas, ó. Eles fazem isso daqui, o terreno, ó. Entendeu? Ele não é em linha reta. Então eu tenho que considerar também quais são as diferenças de nível para poder fazer as correções. Porque se eu medir em linha reta e eu for andar no terreno, a medida em linha reta, eu nunca vou chegar no lugar efetivo que eu tenho que chegar. Vou pegar aqui da nossa área de Sorocaba. Ah, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Área do Queixo da Anta. Isso daqui foi uma trilha, as duas trilhas, ó. Pode ver que está extremamente quadriculado. A imagem está pixelizada. As curvas de nível estão grossas pra caramba, ampliada, porque era uma imagem de baixa resolução que foi apenas ampliada, não foi vetorial. Agora essas linhas que vocês estão vendo foram colhidas no GPS. Então essa é a trilha que nós temos até chegar aqui no cruzeiro, ó. Ok? Essa linha preta aqui é o norte magnético. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a nossa área de Sorocaba. Então nós temos aqui a cidade de Sorocaba. Ó, é o levantamento feito pelo IBGE, tá? Articulação da folha. Vamos ver aqui embaixo, ó. Escala 1 para 50 mil. Aqui eu tenho diagrama de declinação magnética ou pé de galinha. Interessa para nós aqui, ó. Aqui está a área da cidade. Aí ele passa por Votorantim, vem vindo para cá, ó. Aí nós temos aqui a represa, ó, represa de Itupararanga. Então nossa área de treinamento é essa aqui, ó, onde nós temos treinado bastante. Mas vejam em termos de detalhes, é muito pouco detalhe. Até a parte da curvatura do terreno, dá para ter uma noção de como que é o terreno. Então o nome da serra, na verdade não é uma serra, é um serrote, que é uma serra pequena. Por isso chama serrote. Serrote do Paiol Velho. Então bem aqui é o pesqueiro do Bruno. Normalmente a gente sai daqui a pé, ó, faz todo esse trajeto aqui, entra aqui e entra dentro da nossa área. Faz toda essa volta. Aqui tá tudo branco, pessoal. Mas toda essa área aqui, ó, já tá tudo cheio de vegetação. Aqui tá tudo branco, pessoal. Mas toda essa área aqui já tá coberta inteirinho com vegetação. E aqui está constando ainda como campo. Então vejam como está desatualizado isso aqui. Nós vamos ver o levantamento de quanto foi feito isso aqui, ó. Olha só, 1981. Quem fez a cobertura aérea, ó? Força Aérea Americana. Ah, vamos fazer um intercâmbio, uma parceria. Tá bom. São eles que estão pegando informação nossa aqui. Fazem o trabalho de graça, mas nada é de graça nessa vida, pessoal. Só um detalhe, é só um mero detalhe. Então observem aqui, ó, que até mesmo em se tratando de curvas de nível, não tem um detalhamento mais preciso. É aí que nós precisamos fazer nosso próprio levantamento e a nossa própria carta. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o levantamento do horto. Aqui foi feito apenas uma ampliação mínima daquela área que tem o horto. Ó, você começa a ampliar, olha só, ela perde a nitidez, tá vendo? Fica tudo pixelizado por ser uma imagem de baixa resolução. Aqui é a área do horto. Aí eu refiz toda essa parte de mapeamento. E aqui ela está em alta resolução, ó. Foi feito todo o levantamento. Aqui é a área, aqui em cima, ó, é a área do Calipá. Aqui é a base, ó. Essa construção aqui, ó, é exatamente a base
do Grupo Sussuarana lá no Horto, no Penimar. Aí foi feito todo esse trabalho, levou mais ou menos um ano para levantar tudo isso aqui. Então aqui nós temos a grade de UTM. Essa carta ainda não está terminada, porque ainda preciso voltar para pegar algumas informações que eu não tenho. Como é feita uma carta? Como que eu posso fazer um levantamento? Primeiramente eu tenho que levantar uma imagem. Olha só, essa aqui é do queixo da anta. Foi a primeira que foi feita. Vocês podem notar que vocês estão vendo curvas de nível aqui, ó. Então foi sobreposta as curvas de nível numa fotografia aérea. Essa imagem aqui, ela já é antiga. Foi uma das primeiras que eu fiz, só para mim ter uma noção do modelado do terreno. Essa imagem aqui está georreferenciada. Bem aqui é a área ali da Dona Ricardina. Ó, a piscina lá da... Bem aqui, ó, a piscina lá da casa da Dona Ricardina. Aqui é a estrada, tá vendo? Ó? Aí entra na trilha, ó. Aí a trilha é dentro do mato. Aí vai subindo, 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 até chegar nessa área. Então aqui vocês estão vendo uma grande área de sombra. Então essa imagem aqui era uma imagem Google, totalmente antiga. Hoje eu já tenho imagens mais modernas e mais atualizadas. Então, para fazer o levantamento topográfico, para se montar uma carta topográfica, eu preciso em primeiro lugar levantar o terreno, fazer o levantamento fotográfico por imagem de satélite, aí fazer o levantamento de curvas de nível, sobrepor elas, para depois começar a fazer um trabalho de desenho, que é demorado pra caramba. Por isso que o Pictomapa é mais rápido de se fazer. Por enquanto, isso é apenas para ter uma noção. Vou mostrar aqui para vocês, ó, da nossa área anterior aqui de Sorocaba, que é o que nós chamávamos de área Brasil. Percebo que levou um tempinho para carregar a imagem, é porque é uma imagem em alta resolução. Então olha só, eu tenho todas as informações marginais. Essas informações aqui marginais são idênticas ao padrão do IBGE, porque é um padrão brasileiro. Só que ó, as cartas do IBGE são uma escala de 1 para 50 mil. E essa aqui é uma escala de 1 para 5 mil. Então, dentro da área de uma carta do IBGE, que era a carta de Sorocaba, veja o tamanho da área de cobertura que eu tenho. Então, esse pedaço ele foi ampliado no tamanho do quadro, que seria de uma carta do IBGE. O levantamento foi feito em 2016. Ainda nós não tínhamos feito impressão, não tinha como imprimir. Hoje tem algumas gráficas aí que podem ser utilizado. Fui eu que fiz esse levantamento e eu que fiz o desenho técnico dessa carta. Vocês podem ver que nós temos aqui, ó, uma quadriculação menor, que é a quadriculação das linhas aqui de coordenadas geográficas, e eu tenho também as marcações de UTM. Então a área que nós treinávamos era aqui, ó. Aqui é a nossa área Brasil, ó. Porque o desenho da trilha que nós normalmente executávamos, ela lembra o formato do nosso país. Então aqui que é a área da represinha. As áreas verdes mais densas que vocês estão vendo são áreas de mata. E as outras, aqui é a área de macega. E nós tínhamos também a área de eucalipto, né? Também com algumas áreas de campo aqui, ó. Então todo esse levantamento, na época eu não tinha a tecnologia que hoje eu tenho. Então esse levantamento, esse mapa, levou em torno de um ano para ser realizado. Sozinho eu fiz isso daí. Todas as missões que eu ia, eu sempre coletava dados no terreno de uma determinada parte. E daí eu fui montando. Eu não tinha programa para trabalhar com desenho topográfico específico. Então todo esse desenho que vocês estão vendo aqui foi feito na mão, na unha. E o levantamento também foi embaçado para fazer, tá? Da parte da topografia do terreno, tá? Mas hoje nós temos tecnologia aí que com um mês já está mais que suficiente para fazer um levantamento topográfico. Com o Pictomapa é mais rápido ainda.
Numas 2 semanas dá para fazer um mapeamento de pictomapa. E antes, com a tecnologia que tinha, levava em torno de 1 ano para se fazer aí um levantamento topográfico. Nós vamos ver isso daí na prática também, algumas coisas. Exaú,